O deputado federal Marcel Van Hatten, em transmissão ao vivo, rebateu notícias falsas divulgadas pela velha imprensa sobre a instalação da CPI do abuso de autoridade de ministros das Cortes Superiores. Van Hatten disse: a CPI do abuso de autoridade foi um sucesso já na coleta de assinaturas e vai ser um sucesso ainda maior a partir da instalação. O deputado lembrou que, além dos 181 parlamentares que já haviam assinado o pedido que foi protocolado, outros continuam se unindo e manifestando apoio. Ele rebateu matérias da velha imprensa que relatam que o presidente da Câmara teria se recusado a instalar a CPI e relatou: a CPI cumpriu todos os requisitos e eu conversei ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira, liguei para ele. E o que nós falamos é que falaremos sobre o assunto novamente na terça-feira. Tudo, além disso, que está circulando na grande mídia é fake news. O deputado explicou que uma CPI só pode ser instalada com a leitura do requerimento em plenário e, por isso, nada pode acontecer antes da terça-feira. Van Hatten lembrou que a CPI pode ser instalada imediatamente e pode, inclusive, continuar trabalhando durante o recesso parlamentar. Ele acrescentou que, com os abusos reiterados de poder que vêm sendo observados e considerando a possibilidade iminente de novos abusos, é fundamental que ela comece imediatamente. O direito à propriedade e o respeito à livre iniciativa têm sido relativizados no Brasil. Para uma classe de cidadãos, caracterizados pela velha imprensa como bolsonaristas, as garantias e direitos fundamentais estão suspensos. Em CPIs, em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilo, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos. As investigações se originam de relatórios, matérias e reportagens produzidos pela concorrência, que são tomados como verdadeiros sem questionamento por juízes agindo fora de suas atribuições, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas. Toda a renda da folha política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão monocrática em um inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos e CPIs, a intenção é impedir o funcionamento das empresas ao privá-las de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Oi pessoal, boa tarde. Rapidamente aqui, só fazendo esta live com todos vocês que me acompanham, para que ninguém caia em fake news aí sobre a instalação da CPI do abuso de autoridade. A CPI do abuso de autoridade foi um sucesso já na coleta das assinaturas e vai ser ainda maior a partir da sua instalação e do seu trabalho. Importantíssimo e muito obrigado a todos, a mobilização de cada um para que essa CPI comece a funcionar já na semana que vem. É importantíssimo que todos se mobilizem como foi feito para que nós tivéssemos as 181 assinaturas. Aliás, agora já temos mais de 190 parlamentares declarando seu apoio. Isso é algo assim incrível para esse momento da história do Brasil.
Então eu estou fazendo essa live aqui muito rápido, estão circulando matérias, né, dizendo que não seria instalado. Gente, a CPI cumpriu todos os requisitos. Tem prazo determinado, tem número de assinaturas, tem fato determinado também. E eu conversei ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira, liguei para ele, assim como eu liguei para informar que eu estava colhendo assinaturas, eu liguei para ele para informar que estava protocolado o pedido, e o que nós falamos é que falaremos novamente sobre o assunto na terça-feira. Tudo além disso que está sendo tratado por aí na mídia é mentira, fake news. A gente vai conversar de novo na terça-feira para tratar dos próximos passos. Por quê? Porque só tem sessão na Câmara na terça-feira. Qualquer coisa que venha acontecer, por exemplo, a leitura da instalação da CPI, ela só pode ser feita de qualquer comissão no plenário de uma sessão. Isso vai ser apenas na terça-feira. E o presidente Arthur Lira, inclusive, se já não saiu, está saindo do país para uma missão oficial. Depois liguei e tratamos da mesma forma, eu e o deputado Lincoln Portela, que também é vice-presidente da casa. E quanto às questões regimentais, o que está acontecendo é o seguinte: ela pode ser instalada imediatamente, ela pode funcionar até o início do recesso parlamentar, ela pode ser prorrogada para durante o prazo de recesso parlamentar, ela pode entrar até o final de janeiro, e é o que eu tenho dito para toda a imprensa que tem me ligado, que em virtude dos abusos que têm sido cometidos reiteradamente, que podem vir a ser cometidos inclusive nos próximos dias, é fundamental que ela comece imediatamente. Todos vocês sabem disso. E se não terminarem os seus trabalhos até o dia 31 de janeiro, já tenho convicção, pelo número de parlamentares eleitos, que já manifestaram a mim, que querem assinar, aqueles que foram eleitos para a próxima legislatura, mas não estão nessa, e que querem participar da continuação dos trabalhos da CPI, depois pelo número de parlamentares que têm feito contato, tenho convicção de que ela continuará suas atividades se for necessário, porque é óbvio que quanto antes terminarmos os trabalhos, melhor, porque é preciso, como eu tenho dito para todo mundo, pacificar o país. É preciso fazer com que haja um reequilíbrio institucional no nosso país. É importante nós tratarmos deste tema com urgência. Não foi à toa que em menos de 48 horas nós tivemos tantas assinaturas nesta CPI. Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando. Infelizmente tem muita gente, vocês sabem disso, que está torcendo contra. Muita gente que está querendo enterrar antes de começar essa CPI. Muita gente que espalha fake news. Se você quer informação confiável, continue seguindo a minha página, continue seguindo os meus posts e todos aqueles que estão, pelo bem do Brasil, pedindo para que essa CPI aconteça. Até porque, com mais de 181 deputados signatários, convenhamos, não é assim tão fácil dizer que uma CPI não vai ser instalada. E a minha força reside na força de vocês, na força de cada um de vocês que já ajudou a buscar as assinaturas e agora tem acompanhado esse trabalho para que a gente possa instalá-la o mais rapidamente possível. Repito, é impossível fazer isso antes de terça-feira. A gente vai trabalhar para que isso seja possível e que a gente tenha também o mais rapidamente possível a conclusão desses trabalhos, para que esse abuso de autoridade que está acontecendo cesse. Nós não queremos ter um poder acima do outro, não é nada contra um poder, é tudo a favor do legislativo, que tem a prerrogativa de fazer a CPI, da democracia, do Estado de Direito, da liberdade e da independência e da harmonia entre os três poderes. Tá certo, pessoal? Seria isso que eu tinha a dizer nesse momento e, obviamente, continuem fazendo o trabalho de pedir para que os deputados apoiem, porque ainda está aberto para apoiamento político, né? Nós estamos lançando cada vez novas listas com os novos deputados que estão apoiando e para que a gente possa ter essa CPI instalada também o quanto antes. É isso, pessoal. Um abraço a todos
E, de novo, não cai em fake news. Vamos para cima para fazer um Brasil melhor, um Brasil em que a gente tenha paz e harmonia entre os poderes, não... Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu recupero um tweet meu de 25 de julho de 2020, há mais de 2 anos, encaminhado por um eleitor. Eu fiquei surpreso com o meu próprio tweet. Não vou ler a thread toda, mas a parte que mais importa é quando eu a concluo dizendo: não dá para justificar ignorar o devido processo para uns e exigi-lo para outros, a menos que o Brasil já não seja um Estado de direito. Faz mais de 2 anos que eu fiz esse alerta, mais do que um alerta. Eu fiz essa asseveração de que talvez o Brasil já não fosse mais um Estado de direito. E digo aqui nessa tribuna, senhor presidente, caros colegas, hoje já somos reféns de uma ditadura do judiciário. Hoje o que temos no Brasil é uma ditadura do poder judiciário, de uma parte do poder judiciário, aquela justamente que está no topo, por meio de decisões tanto de ministros do STF como de ministros do TSE, que estão agredindo a nossa Constituição, estão agredindo as nossas liberdades e garantias fundamentais, e estão avançando sobre o poder deste parlamento. Aliás, eu me espanto ver juízes, deputado Afonso Mota, falando com tanta desenvoltura, ministros, sobre política, quando pela própria LOMAN, pela Lei Orgânica da Magistratura, eles devem se conter e jamais falar sobre processos que talvez venham a julgar, enquanto os políticos que devem ter liberdade para falar estão sendo censurados pelos juízes que deveriam se conter. É uma contradição, e eu falo com o meu interlocutor Afonso Mota, porque, assim como o Heitor Chu e tantos outros aqui do lado de cá também, o Ottoni, eu gostaria de chamar a atenção, deputado Beltrão, que essa não é uma questão ideológica, não é uma questão de direita, esquerda, centro, de bolsonaristas ou de lulistas ou do centrão. Isso é uma questão da democracia brasileira. Quem deve falar de democracia e definir a democracia é o parlamento. Quem representa o povo em toda a sua pluralidade, em todas as suas formas de pensar, é o parlamento. Se hoje a metralhadora está dirigida a um lado do espectro político, por que não amanhã, havendo poder ilimitado na mão de poucos, esta metralhadora não se virará para o outro lado do espectro político? Por isso, senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu faço aqui um apelo a esta casa, que em nome de nossas prerrogativas regimentais, ocorra aqui uma assinatura em massa do nosso pedido de CPI para senhor presidente, para a investigação de eventuais abusos de autoridade cometidos pelo STF e pelo TSE, porque ninguém, absolutamente ninguém, pode estar acima da lei, muito menos pode desferir ataques à Constituição e à cidadania quem jurou defender a ambas quando chegou ao cargo em que ocupa. Agradeço muito, senhor presidente, a atenção de todos. Viva a democracia e viva o Brasil! Precisamos de um Estado de Direito sólido.